seu dízimo representa você diante de Deus. As suas ofertas, as nossas ofertas, representam nós diante de Deus. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade. Aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa. Deus abençoe você. Páscoa significa passagem. Sair de um lugar para outro, sair de um estado para outro. A primeira Páscoa aconteceu no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava cativo, preso, debaixo das garras do Egito. E então Deus levantou Moisés e com um braço forte, como ele mesmo diz, ele tirou seu povo daquela terra e o conduziu à terra prometida. A Páscoa, portanto, é a saída de uma situação para uma nova situação, de um cativeiro para uma liberdade, de uma situação sem Deus ou debaixo da mão do inimigo para uma vida plena em Deus. Páscoa é um privilégio. Nós celebramos a Páscoa lembrando da morte e ressurreição de Jesus, entendendo que o sacrifício de Jesus fez isso por nós. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Nós fomos remidos dos nossos pecados, fomos salvos, libertos do cativeiro, o pecado já não terá mais domínio sobre nós, estamos debaixo da mão de Deus, temos uma vida abundante para ser vivida, um privilégio inesgotável, a presença de Deus todos os dias, habitar com o Senhor, estar com o Senhor, participar da sua vida. É isso que é a Páscoa. A Páscoa não é a celebração que fazemos com o chocolate, nem a celebração que fazemos com a família que eu falo de sangue. A Páscoa é a celebração do povo de Deus, não da família do sangue que temos, mas do sangue da aliança, do sangue do Cordeiro. Portanto, se tem alguma coisa especial na Páscoa, é nos ajuntarmos solenemente e celebrarmos aquilo que Ele fez por nós. Nós estamos nessa série, roubará o homem a Deus? Essa é uma pergunta que tem a ver com a Páscoa também. O que foi que Cristo fez por nós? Se nós celebramos a Páscoa, quer dizer que nós fomos tirados de um estado de miséria, onde o que tínhamos para ofertar estava sendo roubado. A nossa vida, força, aquilo que tínhamos como gerador de capital, estava sendo roubado. Nós estávamos sendo triturados pelo diabo. Mas o Senhor nos tirou de lá com o braço forte. E o Senhor nos deu uma nova condição. E nessa nova vida, existe um estilo de vida, não um comportamento. Existe um princípio vital, não simplesmente um traquejo social. Existe um novo processo que decorre dessa nova vida. Esse processo é interior. Ele não é um processo que pode ser simplesmente aprendido através do comportamento social. Isso quer dizer o seguinte, que se passamos pela Páscoa, se passamos da vida de pecado para a nova vida, temos uma nova posição e um novo estado de coisas, uma nova situação para viver. E isso tem a ver com esse texto de Malaquias que pergunta, roubará o homem a Deus? Porque afinal de contas, se temos uma nova vida, para que vivemos? Para quem vivemos? Como vivemos? E se essa nova vida foi adquirida por alto preço, será que ela é para vivermos conforme queremos? Ou será que é para viver conforme aquele que nos comprou? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, eu vou pedir para você abrir no primeiro capítulo. Nós vamos ler um versículo, depois nós vamos ler outro versículo no capítulo 2, e finalmente no terceiro capítulo
nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Livro de Malaquias é o último livro do Novo Testamento. Desculpa, do Antigo Testamento. Obrigado. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Achou? Malaquias, capítulo 1, sim? Achou? Então vamos lá, versículo 6, por favor, leia comigo, vamos lá? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A resposta está nesse versículo seguinte. No finalzinho desse versículo, a resposta que Deus dá, a pergunta que ele faz, e o povo diz, como assim? Deus disse, onde é que está a minha honra? Onde é que está o respeito? E o povo diz, como é que a gente tem desrespeitado o Senhor? Então vem a resposta de Deus, versículo 7, finalzinho do versículo 7 diz, vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, a comunhão com Deus é coisa de nada, não vale a pena, é melhor se esforçar por outra razão. Capítulo 2, agora, versículo 5, por favor leia comigo, versículo 5 diz assim, vamos lá? A minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Preste atenção que a aliança que Deus fez conosco, fez com o seu povo, foi uma aliança de vida e paz. Esse é o propósito. Deus nos salvou para nos dar vida e paz. Isso quer dizer que não estamos mais debaixo da antiga maneira de viver. Há uma nova vida, e nessa vida existe paz. A palavra abundante que você encontra no Novo Testamento, quando Jesus diz que veio para nos dar uma vida abundante, tem a ver com essa paz. Esse processo onde pode o mundo todo cair, pode acontecer o pior, nós permanecemos em paz, abundantemente em paz. Agora, o capítulo 3, por favor. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 12. Eu peço que você preste bastante atenção nesse capítulo, a partir do primeiro versículo. Diz assim, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Um pontinho aqui só para você entender. Está dizendo que a vinda de Jesus, não a segunda vinda, mas a primeira vinda do Senhor Jesus, era uma vinda de purificação. Aquilo que era impossível para nós, Jesus o fez lá na cruz. Ele veio nos purificar. E diz o final desse versículo 3 que lemos, para que ofereçamos a Deus ofertas justas. Ofertas justas aqui não quer dizer que sejam ofertas condizentes com aquilo que nós entendemos como justas. Ofertas justas poderia ser o significado de ofertas puras. Ofertas que Deus pode se agradar. Isso quer dizer que antes de Cristo Jesus,
nós, por mais que dessemos o que nós considerávamos como justo, ou como puro, ou como aceitável a Deus, nós não podíamos, porque a oferta que Deus quer não é representada pelo dinheiro, não pode ser representada pelo suor, pelo esforço. A oferta que Deus quer só pode ser representada pelo nosso coração. Ou seja, se não damos o que damos, quando damos, se não damos de coração, se não é o nosso coração que é ofertado, certamente Deus rejeita. E para darmos o nosso coração, precisamos entrar numa aliança. Ou seja, há que se ter um processo que aconteça dentro de nós. Não pode ser um processo apenas comportamental. Ou seja, não se trata de um behaviorismo. Ou seja, aprender comportamento. O comportamento da igreja, o comportamento santo. Vir a Deus entregar dízimos, assim como levantar a mão no meio do culto, ofertar-se a Deus, não pode ser simplesmente um processo de emoções, ou um processo que você, olhando a igreja, vendo como ela age, você começa a aprender como fazer. É um processo interno. São ofertas justas, quer dizer, ofertas que foram de um coração purificado. Jesus, quando veio à terra, na primeira vinda, ele veio para juízo. O juízo de Deus foi derramado sobre Cristo. Lá naquela cruz, ele recebeu tudo, absolutamente tudo que nos era condenável. O nosso pecado, a justiça de Deus foi derramada sobre Jesus para nos tirar do pecado, para nos posicionar numa vida santa, plena, agradável a Deus. Versículo 4 diz assim, veja só. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém, isso quer dizer Judá e Jerusalém, ele está incluindo o povo de Deus, como um todo. Ou seja, então a oferta do povo de Deus, a partir daí, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei, diz Deus, a vós outros para juízo. Eu serei testemunha velozes contra o que, irmãos? Por favor, leia comigo, versículo 5. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, o dono, aquele que tem o comando, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu tenho uma fidelidade que não pode ser de maneira nenhuma usurpada, roubada. Eu não mudo, por isso eu não consumo vocês. Versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Perceba como o texto flui. Eu purifiquei vocês para me oferecerem uma oferta pura, justa. Eu fiz essa obra no dia da minha visitação e dei um novo coração a vocês. Entretanto, vocês me abandonaram. Vocês têm outra coisa como sendo principal na vida de vocês. Então eu queria que vocês voltassem para mim. E o povo então pergunta para Deus: mas como? O que é que o Senhor quer dizer com voltar para o Senhor? Você já fez essa pergunta? Algum momento na sua vida cristã, nessa vida espiritual, você já se sentiu seco, frio, indiferente? Parece que a palavra de Deus não lhe alcança, parece que as orações não lhe tocam, parece que a vida espiritual é simplesmente um negócio mecânico. Isso já aconteceu com você? É disso que o texto está falando. Ele está dizendo, quando a coisa vira simplesmente hábito, quando o que fazemos para Deus é simplesmente processo mecânico, hábito, é simplesmente comportamento, por favor, voltem para mim. Deixem esse estilo de vida mecânico, deixem de fazer apenas aquilo que é comportamento. Eu quero o coração de vocês, voltem para mim, voltem-se
convertam-se. Essa palavra voltar aqui é o sentido de conversão mais pleno. Ou seja, vocês estão indo numa direção, mas não é a direção onde eu estou. Voltem-se para mim, se convertam. Portanto, a ideia de conversão aqui, nesse texto, nesse momento, é a ideia de conversão dos que já são de Deus. Ou seja, a Bíblia parece introduzir para nós um potencial, uma estrutura, da seguinte maneira: fomos convertidos por Deus e salvos, e fomos colocados numa aliança e numa vida plena. Entretanto, nessa vida plena é possível que a gente simplesmente seja sufocado, tragado, que o nosso coração comece a simplesmente reproduzir programações, atitudes e comportamentos que nós aprendemos. O nosso coração não está mais em Deus, simplesmente continuamos como religiosos. E Deus está dizendo, nessa hora, nesse momento, quando você é crente, quando você já é cristão, e você não está vivendo comigo plenamente, você simplesmente está agindo de maneira comportamental diante de mim, eu queria pedir a você uma coisa: se converta. É aquela expressão que você vai encontrar na boca de Jesus, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, ele diz: voltem ao primeiro amor. Voltem ao amor, voltem o coração. Eu não quero simplesmente que vocês tenham um bom comportamento. Eu quero de vocês uma aliança. Eu quero de vocês um relacionamento vivo, santo, aceitável, agradável. Voltem-se para mim. Mas vocês então me perguntam, diz o Senhor aqui nesse texto: em quê? Como assim, Deus? A gente não está entendendo esse linguajar. A gente está indo para o culto, a gente está fazendo o que é esperado da gente, a gente está inclusive dando oferta. Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor parece que não está sendo claro para nós. Irmãos, eu preciso parar aqui. A gente vai ler a partir do versículo 8 quando a gente voltar. Eu preciso parar aqui e pensar com você minimamente nessa situação. Essa semana não foi uma semana fácil para o Brasil. Essa semana foi uma daquelas semanas que esclarece, ou pelo menos parece esclarecer, aquilo que todos nós já de certa forma sabíamos. Qual o brasileiro que mora aqui há tempo, que conheça bem da estrutura pecaminosa que habita no brasileiro? Qual é o brasileiro que não sabe que as coisas que são vividas no Brasil são através de propina? Se você for bem honesto, é bem provável que nessa manhã, se você fosse falar de propina na presença de Deus, Deus olhasse com você com olhos de fogo e dissesse: você também dá. Não é só Marcelo Odebrecht, não é só Emílio Odebrecht, você também dá. Você talvez não dê propina no montante que eles dão, 3,4 bilhões de dólares. Talvez não seja isso, porque você não tem esse cacife, você não tem esse dinheiro. Mas é você que dá a propina no guarda, quando o guarda lhe para e você não está com o documento em dia do seu carro, e você dá ali R$50. E qual a diferença? Diante de Deus, qual a diferença? É você que para a sua empresa estar habilitada, você dá um jeitinho. É você que muitas vezes, para poder ter seu documento deferido na prefeitura, também organiza através de propina. Ou não? Se a gente fosse escalonar esses negócios, talvez pouquíssimos brasileiros escapariam dessa síndrome, dessa coisa feia que nós somos. Corruptos e corruptores e corruptíveis. Porque nós, de alguma maneira, parece que, eu estou falando de modo bem geral, com quanto isso parece ser a alma de nós brasileiros. Parece que todos nós estamos, de alguma maneira, assim, a um passo de nos vendermos. E se não nos vendemos através dessa atitude de assinte, essa atitude vergonhosa de alguém pagar para nós, de uma outra maneira, de uma maneira mais espiritual, nos vendemos. Nós corremos atrás, nós nos vendemos a mamon, nos vendemos ao dinheiro, nos vendemos aos recursos. Nós queremos ganhar uma vida boa, nós queremos conquistar uma vida abundante.
E nós nos vendemos ao capital, nós nos vendemos ao que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que só quem ganha é o mais forte, só quem ganha é o mais competente, só quem ganha é quem vai lá e dá a vida para conquistar. Mas eu e você fomos comprados por alto preço. E preste atenção, depois que você foi comprado por Jesus, Ele não abre mão de você. Ele zela com ciúme, o Espírito Santo zela com ciúme pela sua vida. Ele não abrirá mão de você. Você foi comprado por um alto preço, portanto a sua vida não lhe pertence mais. Você não é dono do seu nariz. Conquanto você esteja livre, você está livre para a vida de Deus, para viver todas as potencialidades do que Deus lhe garantiu através da obra da cruz. Isso quer dizer que não podemos, não temos como viver segundo a lei do mercado ou segundo as normas desse mundo. Se temos que ser competentes, temos que ser ainda mais do que o mundo. Se temos que ser eficientes, temos que ser ainda mais do que o mundo. Se temos que nos esforçar e dedicar no trabalho, temos que ir ainda mais do que o mundo. Mas não pelo preço, não pelo capital, porque a nossa alma não está à venda. Nós o fazemos para a glória de Deus, e Deus merece infinitamente mais do que o que temos dado. Se temos que ser bons profissionais, bons em ética, bons em morais, bons em comportamento, é muito melhor do que o mundo que temos que ser. Mas não para enriquecermos, não para termos bônus, não para termos dinheiro, não para vermos o nosso nome, mas para ver o nome daquele que nos comprou para a sua glória. Endireite os seus caminhos, tornai-vos ao Senhor. Lança a mão dessa vida promíscua, essa vida adúltera, essa vida que abandonou Deus. Seu serviço é para a glória de Deus, o seu ganho é para a glória de Deus, seu esforço é para a glória de Deus, sua família é para a glória de Deus. É disso que esse texto está falando. Ele está falando sobre a aliança do Senhor, a Páscoa, a passagem para uma nova vida, a vida de ressurreição. Nós fomos tirados de uma vida medonha, debaixo de um jugo de opressão do mercado, debaixo de um jugo de opressão do tempo em que vivemos, e fomos transportados para a liberdade. Podemos viver com o coração em paz, cheio de alegria, dedicando os nossos melhores esforços a Deus. Aonde? Na igreja? Sim, na igreja. Mas só na igreja? Não, pelo amor de Deus, porque Deus não habita na igreja, Deus habita em nosso coração. Portanto, precisamos honrar a Deus aonde? Onde estivermos, no que estivermos fazendo. E honrar a Deus não é simplesmente ter o comportamento correto. Honrar a Deus é ter o coração correto, é ter todas as potencialidades, todo o nosso exercício, todo o nosso vigor, toda a nossa capacidade dedicada e consagrada a Ele. Tudo o que somos para Ele. É disso que se trata a Páscoa. É disso que se trata a nova vida. É disso que se trata a paixão de Cristo, em nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Acontece que essa aliança ela é marcada por um estado de coisas. O que quer dizer isso? Em outras palavras, quer dizer que essa aliança, à medida que nós a abandonamos, não que Deus a abandona, porque já lemos no texto que Deus diz: eu permaneço fiel, mesmo quando você é infiel, a minha aliança continua ocorrendo, continua existindo. Mas nessa aliança, nos termos dessa aliança, Ele coloca condicionantes a respeito da nossa vida aqui na terra. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Nós ainda vamos voltar para Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8. Deuteronômio capítulo 28, quando Deus está falando sobre a aliança dele com o seu povo, depois de tê-lo tirado do Egito, e agora eles estão às portas de entrar em Canaã, na terra prometida.
quando eles estão às portas de provar uma vida boa, então Deus lembra eles de como essa aliança se processa. Ou seja, o coração de vocês precisa estar em mim. Não percam o coração, não percam o coração. A mesma coisa que Malaquias está falando lá. Voltem para mim, voltem para mim. Veja o que acontece quando perdemos o coração. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 18. Nós vamos pular alguns versículos, por isso acompanhe atentamente. Versículo 18 diz: maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 23. E os teus céus, que estão sobre a sua cabeça, serão de bronze, ou seja, serão fechados. E a terra que está debaixo de ti será de ferro. Versículo 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Agora, versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Por quê? Porque o gafanhoto a consumirá. Versículo 39. Plantarás vinhas, cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Versículo 40. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. E todas estas maldições, preste atenção, irmão, e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. O que está dizendo lá em Deuteronômio capítulo 28, é que a aliança que Deus fez conosco, a aliança de um relacionamento pleno com Ele, ela tem condições existenciais aqui na terra. Não está falando do nosso relacionamento com Ele, mas está falando do estilo de vida que vamos provar aqui na terra. E o que Ele diz é que à medida em que o nosso coração é de fato convertido, agora eu preciso aqui que você entenda claramente. Deus não está falando a partir do nosso comportamento, mas está falando a partir do nosso coração. A partir da maneira como vivemos. Se o nosso coração vive entregue e devoto a Deus, Deus abre os céus, Deus derrama chuva, Deus potencializa as colheitas, Deus faz alguma coisa nova acontecer na terra, Deus abençoa a terra, Deus nos abençoa. Mas se vivemos de forma egoísta, e se vivemos segundo o mercado, e se vivemos segundo os nossos próprios interesses, e se vivemos conforme a nossa vaidade, Deus fecha o céu, Deus fecha a terra, Deus não dá a gente aquilo que nós estamos esforçando para conquistar. É o próprio Deus, e Ele faz isso para que nos convertamos a Ele. Preste atenção para você não se confundir. Ele não faz isso para que você seja salvo. Aqui não está uma aliança de salvação. Ele está falando do modus operandi na terra. Ele está falando que essa terra é regida por você. E se você vive conforme o mundo, se você vive conforme o diabo, se você vive conforme as ambições desse mundo e conforme as ambições do diabo, essa terra está escravizada pelo diabo. Mas se você vive conforme Deus, conforme o que Deus tem lhe dado, conforme um coração que o ama, com todas as suas potencialidades entregues a Ele, Ele lhe abençoará. É disso que se trata. Versículo agora 8, Malaquias de novo, olha lá. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias. Voltou? Amém, irmão? Vamos lá, até todo mundo achar. Amém, irmão? Todo mundo achou? Malaquias capítulo 3, agora a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? É possível isso? Será que é possível ir até o céu e roubá-lo? Roubará o homem a Deus? Todavia, isso é Deus falando, tá? Todavia vós me roubais. E vocês ainda dizem: em que nós te roubamos, Deus? Como assim? Quem é que tem poder para te roubar, Deus? Como assim? O senhor está inventando história? Agora preste atenção à resposta de Deus. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Agora aqui eu preciso de novo parar e pensar com você o seguinte: Deus não está interessado no seu dinheiro. Eu não me canso de dizer isso.
Deus jamais estará interessado no seu dinheiro. Deus jamais estará interessado na sua obediência fria. Se você ganha 100 reais, você dá 10 reais, mas seu coração está longe de Deus. Deus não quer processos mecânicos. Deus está interessado em ofertas justas. Ou seja, corações convertidos dizimam a Deus e dão ofertas. É disso que se trata. Se trata de um coração convertido, um coração ofertante, um coração que se entrega, um coração que teme a Deus, um coração que respeita a Deus, um coração que tem Deus como principal e como primícia. É disso que se trata. E Deus está dizendo: as ofertas de vocês não são puras, os dízimos de vocês não são puros, não são justos, não são aceitáveis, são roubo. Mas como vocês roubam? Vocês roubam não dando, e também vocês roubam quando o coração de vocês não está lá. Lá no Novo Testamento, e vamos tratar disso ao curso desse mês, no Novo Testamento Deus fala que o que agrada a Ele é a oferta que é dada com alegria. Com alegria. Isso quer dizer, quando você olha para as suas finanças, quando você olha o recurso que você vai receber no mês que vem, quando você olha aquilo que será seu, supostamente será seu, e você diz: primeiro Deus, primeiro para Ele. Quando você entrega com o coração grato, como alguém que está dizendo: Ele é digno, Ele merece, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha força, Ele é o dono da minha gana existencial. Eu não tenho ganância para viver senão para a glória dEle. Quando você entrega com alegria, Deus se alegra. Mas de que vale entregar o dízimo e não entregar o seu coração? De que vale você entregar o dízimo, mas você não honra a Deus no seu serviço? De que vale entregar o dízimo e você não honra a Deus na sua casa? De que vale você entregar o dízimo e você não honra a Deus na igreja? De que vale entregar o dízimo e seu coração manter-se frio e longe de Deus? Não vale de nada. Mas também de que vale você dizer: eu honro a Deus no meu serviço, eu honro a Deus na minha escola, eu honro a Deus na minha família, eu honro a Deus na família, eu honro a Deus na igreja, e não honra a Deus nos dízimos? É mentira, irmão. Porque dízimo é primícia. Dízimo não é simplesmente um valor contábil. Dízimo quer dizer que Deus é principal, é o primeiro lugar. Ele é quem toma a conta, toma nas mãos a nossa existência. Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe qual é a conta que vai vir para pagar. Ele sabe, e nós confiamos. Se trata disso. Portanto, pessoas que não dão dízimo, pessoas que não dão suas ofertas, estão roubando a Deus. É assim que a Bíblia trata. E você vai dizer: isso é do Velho Testamento, falamos disso sermão passado. Eu peço que você escute o sermão do domingo passado pela manhã. Mas se não lhe satisfez, eu queria recomendar a você pegar o comentário de Augustus Nicodemos, que trata desse capítulo, conforme está escrito aqui. Você verá que é exatamente isso que estamos tratando. Mas isso para muitos não satisfaz, porque hoje existe um mecanismo que é contra o dízimo. Supostamente, o dízimo passou, mas não estamos falando apenas do valor contábil. Estamos falando do valor principal, primícia. As primícias, o primeiro lugar. Agora, para e avalie as suas contas. Avalie, irmão. Quando é que Deus foi em primeiro lugar na sua vida, e suas potencialidades, e sua conta, e seu status não estavam a serviço de Deus? Quando? Toda vez que Deus foi em primeiro lugar na sua vida, toda vez que Deus aquecia o seu coração, toda vez que você estava realmente buscando a Deus, Deus ocupava a primícia na sua jornada. Ele está dizendo: volta, te converte de novo, volta ao Senhor. Então ele diz, continua por favor, agora no versículo 9 ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós.
E aí ele fala, a nação toda. Está falando do povo de Deus. Não está falando do Brasil. Conquanto a gente pudesse dizer 20, 30% de evangélico no Brasil, e a nação está sendo amaldiçoada também. Porque como damos a propina, nós damos o dízimo. Da mesma maneira. Ou seja, nós damos a propina para que os poderosos ou o sistema se curve diante da nossa vontade. Para que aquilo que intentamos fazer seja feito. E muitos estão dando o dízimo como se fosse uma propina. Muitos estão dando ofertas como se fosse propina. Muitos estão sustentando missionários como se fosse propina. Ou seja, dá a Deus porque quer alguma coisa em troca. Não por reverência, não por contrição, não porque Deus é amado do coração, mas simplesmente para querer um retorno de Deus. Deus não aceita propina. Deus não é subornável. E o dízimo não pode ser isso. Por isso ele diz, vocês estão sendo amaldiçoados, a nação toda. O povo de Deus está sendo amaldiçoado. E não está falando de você perder a salvação, mas está falando das consequências do seu ato. Está falando que à medida em que você não põe Deus como primícia, isso tem consequência no seu bolso. Isso tem consequência na sua saúde. Isso tem consequência na sua história, à medida que Deus não é o principal. Versículo 10, por favor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor. Preste atenção nessa palavra, provai-me. Provai-me, faça prova. Esse é um dos únicos textos que você vai encontrar na Bíblia onde Deus pede para ser provado. Inclusive em outros textos Deus diz, é pecado quando você me prova. Mas aqui não. Ele está dizendo, se converta a mim e prove para você ver se a minha vida, a vida de Cristo, a vida da ressurreição, a vida abundante, a vida do poder de Deus, prove para você ver se ela não chega a você. A paz não chega a você, a história de Deus não chega a você. Prove-me, prove-me. Provai-me nisso. Diz o Senhor dos Exércitos, veja, se eu não vos abrir as janelas dos céus, está falando de chuva, tá? Está falando que aqueles céus de bronze de Deuteronômio 28 será retirado. Deus vai providenciar recursos hídricos. Será? Será, irmãos? Continua dizendo, e não derramar sobre vós bênção sem medida, sem conta, sem estar fazendo conta de chega. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Depois ele diz, versículo 11, por vossa causa, por causa de vocês que estão caminhando com o coração em mim, eu sendo o principal para vocês, por vossa causa. Ele não está dizendo por minha causa, mas está dizendo pela causa sua. Por causa do bem que Deus quer a você, por causa da bênção que Ele quer derramar a você. Ele diz, por vossa causa repreenderei o gafanhoto que Ele disse que seria a maldição que repousaria sobre a terra. E aqui você precisa entender, numa sociedade agropecuária, aquilo que você planta, você intenta colher para você viver do que você colhe, e você viver do que você vende da sua colheita. Ora, imagina quando você tem a sua plantação já pronta para a colheita e vem uma chuva, uma nuvem de gafanhotos que arrebenta toda a plantação, arrebenta tudo, ou seja, a sua economia foi a zero. Ele está falando disso, irmão. Ele está dizendo, eu vou repreender. Você não entende que é espiritual, você não entende que esse processo é espiritual, você não entende que você tem tentado produzir a ferro e fogo, se esforçando e se dedicando a ser bom para Mamon, a ser bom para o sistema financeiro, a ser bom para o mercado, a ser bom diante dos outros. Você não percebe que isso simplesmente tem sido como um gafanhoto que tem devorado você, devorado a sua casa, devorado as suas economias, devorado a sua saúde, devorado toda a sua vida.
Você não percebe, irmão? Isso é Deus freando você. É com maldição que Ele lhe freia. E Ele está dizendo: eu vou repreender isso por sua causa.